Quando ouvimos falar sobre pecado, muitas vezes imaginamos algo como o homicídio ou o pecado contra o Espírito Santo. Mas vou te mostrar agora 5 pecados que muitas vezes passam despercebidos, mas que são tão graves quanto qualquer outro pecado. Um dos pecados mais comuns e pouco falado é a preguiça. Não podemos confundir a preguiça com problemas de saúde física ou emocional. Muitas vezes, tem pessoas que têm uma enfermidade que as deixam prostradas. Não é dessas pessoas que vamos falar, mas de pessoas que preferem ficar deitadas a fazer o que precisa ser feito. Preferem muitas vezes ficar apenas no celular a ajudar uma pessoa que está precisando. Como cristãos, nós temos um trabalho importantíssimo a fazer: pregar o Evangelho ao mundo para abreviar a volta de Jesus Cristo. Mas não são todas as pessoas que estão se preocupando com isso. Muitas preferem ficar isoladas no próprio mundo a falar de Jesus Cristo. Deus designou esse trabalho a todos os seus filhos. Um dia Ele vai cobrar. Muitas vezes passamos perto de pessoas no ônibus, no supermercado, na padaria e nunca sequer tocamos o nome de Jesus com elas. Tudo isso nos será cobrado no juízo final. Veja o que está escrito. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. Um dos pecados que alguns costumam esconder debaixo do tapete é a murmuração. Murmuramos quando chove, quando faz sol, quando temos e quando não temos algo. Mas existe diferença entre uma reclamação boa e ruim. Veja, compara os 2 textos abaixo. Ambos falam sobre se queixar. Com a minha voz, clamei ao Eterno. Com a minha voz, supliquei ao Eterno. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Salmo 142, 1, 2. Agora preste atenção ao segundo texto. E aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Eterno. E, ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu, e o fogo do Eterno ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Números 11:11. No primeiro texto, a Bíblia hebraica traz o ato de se queixar como algo natural e positivo. Já no segundo, a queixa é entendida como murmuração e leva o povo à destruição. Mas como podemos saber a diferença entre as duas coisas? O que torna uma reclamação boa ou ruim é se ela é justa ou injusta. No caso do salmista, ele reclamava porque ele estava sendo traído e perseguido. Salmo 142, 4, 6. É absolutamente justo queixar-se ao Eterno quando estamos em situação de perigo ou angústia. No caso do povo de Israel, eles estavam literalmente reclamando de barriga cheia. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Números 11, 5, 6. Devemos pedir a Deus que nos ajude a ser gratos por tudo aquilo que já conquistamos. E também devemos pedir a Deus forças para nos ajudar a conquistar o que ainda nos falta. Devemos sempre lembrar do exemplo dos hebreus que foram libertos da escravidão por Moisés. Eles peregrinaram aquele deserto durante 40 anos até chegar na terra prometida. Deus estendeu esse percurso porque eles deveriam aprender muitas coisas ainda antes de entrar em Canaã, como, por exemplo, a fé, a paciência. Eu fico sempre imaginando o quanto aquele povo foi privilegiado. De dia, uma nuvem na presença de Deus os acompanhava e de noite um fogo clareava o caminho. Deus deu inúmeras provas da existência e do amor dele, tirando aquele povo das mãos de ferro de Faraó. Fez chover pão e até carne, mas mesmo assim, aquele povo era um povo rebelde e ingrato. Sempre que a sede vinha, por exemplo, ao invés de orar fervorosamente a Deus, eles passavam a reclamar e reclamar, ao ponto de Moisés achar que ia ser apedrejado. Mas talvez você pense que a realidade deles é muito diferente da nossa, mas não é.
Temos ar para respirar, temos comida, água, temos um salvador pessoal, mas ainda assim, muitos vivem a reclamar, como aquele povo que, infelizmente, a maioria não foi salvo por causa de suas reclamações constantes e falta de fé. Um dos pecados que Deus mais abomina também é a cobiça. Pode parecer um pecado inofensivo, mas não é. A cobiça, em outras palavras, é a inveja daquilo que pertence ao outro, seja um bem material, habilidade ou talento que outra pessoa possui, um corpo bonito ou até mesmo o parceiro ou parceira dessa pessoa. Cristo nos alerta que não devemos cobiçar nada daquilo que pertence ao outro. Muitas vezes, só conseguimos ver os bons resultados que outra pessoa teve, mas, por detrás de tudo aquilo, existe muito suor, lágrimas, noites mal dormidas. Tudo tem um preço. Um corpo escultural demanda boa alimentação, muitos exercícios físicos. Uma habilidade exige preparo, leitura. Tudo nessa vida exige muito esforço. Nada vem por acaso. Por isso, se queremos algo, devemos nos dedicar para conseguir e não olhar para o que é dos outros. Veja, por exemplo, o rei Davi, que em um momento livre, ao invés de ocupar a sua mente com coisas produtivas, passou a cobiçar a mulher do seu servo Urias. Numa tarde, Davi viu Betseba se banhando e cobiçou possuí-la, e foi o que ele fez. Esse pecado de Davi teve muitas consequências terríveis, como por exemplo, a morte de seu filho com Betseba, e daquele dia em diante, a violência e a guerra jamais se apartou de Davi e de sua casa. 2 Samuel 12:10. Um princípio que podemos aprender com esses versículos é que quando escolhemos pecar, isso pode trazer consequências imprevistas e de longo prazo para nós mesmos e para os outros. Algumas escolhas podem ter consequências em longo prazo, mesmo depois de nos arrependermos e sermos perdoados. Tudo aquilo que fazemos, cedo ou tarde, colhemos os resultados. Talvez você não more mais com seus pais, mas isso não significa que não deva honrar seus pais. Honrar significa respeitar. Honrar pai e mãe não significa concordar com tudo o que eles fazem ou pensam. Significa ter respeito, os amparar quando eles precisarem de ajuda na velhice, por exemplo. Assim como eles o ajudaram na infância. Mesmo que seus pais o tenham abandonado ou não o tenham tratado da maneira devida, você precisa orar para que o Espírito Santo lhe ajude a perdoar seus pais e o ajude a tratar eles da maneira como você gostaria que eles te tratassem. Na antiguidade, os egípcios e vários outros povos faziam estátuas de ouro, bronze ou barro para os adorar. Talvez você pense, mas eu não adoro nenhuma imagem ou escultura. Mas será que você está colocando alguma coisa acima de Deus? Pode ser talvez o seu cônjuge, ou talvez o seu emprego, dinheiro, ou até mesmo o tempo que você poderia estar usando para se dedicar a Deus, e você está roubando de Deus. Um dia, todos nós prestaremos contas no tribunal de Cristo. Devemos obedecê-lo diariamente, mesmo que as coisas não estejam da maneira como gostaríamos. A nossa maior esperança não deve estar neste mundo, mas na eternidade. Claro, devemos buscar viver bem aqui, cultivar boas amizades, ter uma renda, ajudar o próximo, mas tudo o que formos fazer, devemos fazer olhando para Deus, para abreviar a vinda de Jesus Cristo. Deus abençoe seu dia. Olá, eu sou Anne Santos. Para que o YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas que podem estar precisando, se inscreva no canal e deixe seu like. E se você souber de algum amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Tenha um excelente dia.